5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Eliezer Batista. Ele é morador da Ilha do Governador. Tá aí, Eliezer, a música que você pediu. O Eliezer entrou aqui, ó, no canal do professor Cláudio Neto do YouTube, que estamos comemorando a marca de 5.491 visualizações, e escolheu a música dele. Um abraço a Eliezer e todos os amigos da Ilha do Governador. Aí, muito legal, minha querida e linda turma de terceira série de História. Hoje nós vamos para... Olha o que está escrito ali. Correções das avaliações de segundo bimestre. É domingo no Vangárdigo. É nada, é hoje, é aqui e agora. Então, papel e caneta na mão, vamos para as nossas correções das questões de 1 a 10 da nossa segunda avaliação de 2020. Legal? Então, eu vou pegar aqui o telefone para poder fazer a conferência da prova. Atenção, atenção, que rufem os tambores. Não tem tambor para rufar. Vamos lá. Abri a prova de vocês aqui. A primeira questão, ela diz assim, ó. Durante a Idade Média, em que a tradição era fundamentada em Deus, colocando-o no centro de todos os acontecimentos daquele período, e foi por conta disso que chamamos esse costume medieval de teocentrismo. Foi no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna que um movimento reformista surgiu dentro da Igreja Católica, dando origem a outras igrejas chamadas de protestantes. Essa questão é verdadeira. A questão número 2 diz assim, ó. No período que ficou conhecido como Alta Idade Média, ocorreu uma forte crise que abalou a estrutura do feudalismo, que era o modelo social, político e também econômico da Europa. Questão verdadeira. A questão número 3, ela vai dizer assim, ó. Por conta de uma grande necessidade de ampliação de mercado, que surgiu um novo segmento social chamado de burguesia. Questão verdadeira. A questão número 4 diz assim, no aspecto cultural, eu botei bem ressaltado aí, só no aspecto cultural, tá legal? Então, ó, no aspecto cultural, o homem moderno, coloquei entre aspas, era diferente do homem da Idade Média, também entre aspas. Era diferente? A questão é verdadeira. A questão número 5 diz assim, ó. Podemos dizer que o Renascimento é responsável pelas principais transformações culturais desse período de transição que estudamos nas 2 videoaulas. A questão é verdadeira também. Isso aqui, inclusive, quando nós fizemos correção de prova, apareceu uma questão bem parecida com essa. Eu não podia colocar exatamente a mesma questão, mas eu coloquei bem parecida com o que estava. Basicamente, o que eu fiz? Eu peguei as 2 últimas videoaulas, conforme foi combinado com vocês, e eu fiz a prova ali. Eu tenho um recurso aqui no telefone que eu coloco ali o áudio, vai saindo as letrinhas, eu vou capturando aqui e vou transformando na prova. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção na videoaula, porque naquela videoaula ali a gente faz um resumo do capítulo do livro, de algumas passagens ali, e o professor ele também é responsável por fazer uma certa composição, caso haja necessidade. Se a gente entender de repente ali que está faltando alguma coisa que seria realmente interessante para vocês e tal, o nosso trabalho é esse de estar compondo aí, tá legal?
Então, questão número 6. Qual é a questão, Lombardi? Não sei, Silvio. Bem bolado, bem chacado. E fazendo isso para poder descontrair. E você já acertou quantas até agora? Ai, ai, ai. E vamos que vamos. Então, a questão número 6. Ela diz assim, ó. Em relação às fases do Renascimento, a divisão desse movimento se deu em 3 períodos, sendo eles o 300, o 400 e o 500. Sendo assim, podemos afirmar que cada fase do Renascimento representa suas características próprias, apresenta suas características próprias e considera as mudanças políticos, sociais e culturais do momento questão verdadeira. Pessoal, lembra que quando eu estava fazendo o quadro, teve algumas coisas que eu destaquei ali no quadro. Eu falei assim para vocês, ó, já fica uma dica. O professor, quando faz alguns destaques assim no quadro, é porque isso aí é muito importante. Então, é interessante pedir isso para vocês. Eu não podia dizer o que ia cair na prova, mas eu dei uns toques para vocês, tá legal? A questão número 7, ela diz o seguinte: uma das figuras mais simbólicas a criticar as violações praticadas pela Igreja Católica foi Martinho Lutero, na Alemanha. Lutero era considerado um forte crítico de muitos aspectos atrasados da Igreja Católica. E foi, através de sua publicação, as 95 teses, colocadas na porta da igreja da cidade de Wittenberg, que se iniciou o movimento reformista? Claro que sim, né? Questão também verdadeira. Na questão 8, pessoal, eu coloquei aqui, inclusive, Lutero, coloquei Calvino, coloquei o Rei, fiz até algumas brincadeiras para poder destacar. Lembram disso? Falei sobre o Papa. Vamos lá, então. A questão número 8, ela diz assim, ó. Podemos afirmar que o período de paz conhecido por Paz de Augsburgo é um tratado onde seu princípio de tolerância religiosa, cita, cujus regio ejus religio, significando que cada rei com sua religião. Eu acho que eu botei até um papelzinho para poder, botei sim, mostrei um papel e onde estava escrito isso, porque de repente minha pronúncia podia não ser muito boa, quando eu estava falando cujus regio ejus religio, eu botei um papelzinho, então quem prestou atenção marcou a questão como verdadeira. A 9ª questão, ela diz assim, ó, é possível afirmar que as principais medidas tomadas pela Igreja se deram no período da Contra-Reforma e foi em restabelecer o Tribunal do Santo Ofício e a criação do Index. Falei para vocês o que era o Index, entrei um pouquinho de forma mais profunda, dei mais detalhes sobre o que era, o que foi verificado, e essa questão é verdadeira. Na questão 10, está dizendo assim, ó, o que se chamou Index, ó, estou voltando. Na verdade, era uma espécie de lista que continha os chamados livros proibidos da Igreja Católica. Também a questão é verdadeira. Bom, eu imaginava de ter até uma certa margem maior de acertos nessa prova, mas, bom, eu acabei ficando feliz com a quantidade de notas 10 que foi alcançado na turma. 3 alunos alcançaram a pontuação máxima. Então, antes de dizer quem são, não bota as reservas, meu filho. Dá trabalho para fazer. Todos estão de parabéns, mas quem está mais de parabéns é... Vocês gostam dessa musiquinha, né? Quem está de parabéns é Elis Pérez Ramos da Silva, Luiz Antônio Xavier Vieira, Luiz Antônio, 10 de novo, Thales Diogo Varela,
Todos estão de parabéns, aliás, tá bom? Mas esses 3 aqui merecem um destaque especial. Eu enviei a nota de vocês para os e-mails que estavam correspondentes ali no local e pedi que todos que tiveram alguma questão que foi errada, e copiem as questões erradas e me enviem, tá legal? Só pegar uma caneta mesmo, ali o papel, escrever o número da turma, o nome de vocês, o nome do professor e escrever as questões que vocês erraram. Fica mais fácil assim para num outro momento não acontecer novamente. Então, não se esqueçam que nós estamos em quarentena, nós não estamos em férias. Um grande beijo no fundo do seu coração, um forte abraço e até a próxima semana. Fiquem bem. Juntos